Salut! Bienvenue ao Parlecast! Olá, bem-vindos ao Parlecast, meu nome é Rogan Eked e este é o Parlecast. Você pode entrar em contato comigo pelos perfis do Instagram, @parlecast e @Rogan Eked, e também pelo e-mail parlecast@gmail.com. Os conteúdos de todos os episódios estão disponíveis na página parlecast.wordpress.com. Salut! Bienvenue au Parlecast! Je m'appelle Rogan Eked et vous êtes sur le Parlecast. Vous pouvez me contacter sur les profils Instagram @parlecast et @roganeked et aussi par l'email parlecast@gmail.com. Les contenus des épisodes sont disponibles sur parlecast.wordpress.com. On y va! O episódio de hoje é uma nova etapa nos nossos estudos. L'épisode d'aujourd'hui, il représente un nouveau pas dans nos études, um novo passo nos nossos estudos, porque nós vamos começar a estudar os verbos no passado. Nous allons commencer à étudier les verbes au passé. En français, nous avons le passé composé, nous avons aussi le passé imparfait, et nous avons aussi le passé plus que parfait. No francês, a gente tem o passé composé, o passé imparfait, o passado imperfeito, e o mais que perfeito, como no português. Le passé composé, on utilise pour parler d'un événement qui s'est déroulé au passé, dans le passé, mais c'est un événement ponctuel. L'imparfait, on utilise pour parler d'un événement au passé aussi, mais qui se prolonge dans le temps do passé. O passé composé a gente utiliza para falar de acontecimentos, événements que se passaram no passado, mas são eventos pontuais no passado, que começaram e acabaram. O imparfait a gente utiliza para falar de eventos que se prolongaram no tempo, no passado também. Então, por exemplo, uma frase. Hier, je fais les exercices de grammaire. Ontem eu fiz os exercícios de gramática. Ponto. Uma ação no passado que ficou lá no passado quietinha, pontual. Mas se eu mudar essa frase, eu posso falar hier, quand je faisais les exercices de grammaire, ma mère est entrée dans ma chambre. Ontem, quando eu fazia os exercícios de gramática, minha mãe entrou no meu quarto. Veja que, enquanto eu fazia, também é uma ação no passado, mas que se prolonga no tempo. Em compensação, ma mère est entrée, minha mãe entrou, é uma ação no passado também, pontual. Então, quand je faisais les exercices, quando eu fazia os exercícios, passé imparfait, ma mère est entrée, passé composé. Le passé composé, il a ce nom parce que il est composé. O passé composé ele tem esse nome porque ele é composto. Le passé composé, il est composé par deux verbes. O passé composé ele é composto por dois verbos. Un verbe auxiliaire e un verbe principal. Ele é composto por um verbo auxiliar e por um verbo principal. O verbo auxiliar, ele vai estar sempre presente e pode ser... Tem dois verbos que podem ser verbos auxiliares. O verbo être, ser, e o verbo avoir, ter. E a gente precisa entender quais são os verbos principais para saber qual verbo auxiliar a gente vai utilizar. Então, na frase que eu falei duas frases. A primeira, hier, je fais les exercices. Ontem eu fiz os exercícios. O verbo principal é o verbo faire, conjugué, né, au passé. No particípio passado do verbo faire, que é o verbo que é fait. Aí, F-E-A-I-T. Hier, j'ai fait les exercices.
Para o verbo faire, que é o principal, o verbo auxiliar é o verbo avoir. J'ai fait, tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. Eu quase que esqueci a conjugação. Então é simples, certo? Passé composé com o auxiliar avoir, você vai pegar a conjugação do avoir no presente e acrescentar a conjugação do verbo principal no particípio passado. Vamos relembrar a conjugação do verbo avoir no presente? J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. Certo? Eu fiz com o verbo faire, então vamos ver um outro verbo que seja com auxiliar avoir também. O verbo danser. O verbo dançar. A frase que eu poderia fazer seria hier, je dansais dans une fête. Hier, je dansais dans une fête. Ontem eu dancei numa festa. Vejam que é o passé composé. Le verbe danser conjugué au passé, o particípio passé do verbo conjugué, do verbo danser. O particípio passado do verbo danser, que termina por R, é muito fácil. É só você tirar o R e acrescentar um acento no E. J'ai dansé, tu as dansé, il a dansé. Nous avons dansé, vous avez dansé, ils ont dansé. Très simple, certo? E esse verbo, ele é um verbo do primeiro grupo, então todos os verbos do primeiro grupo vão ter o particípio passado da mesma maneira. Tira o R, coloca o acento no E. Danser, manger, hier, j'ai mangé. Né? Auxiliar, avoir, conjugado no presente, mais o particípio passado do verbo. Então, o verbo manger, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé. Nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. Simple. Existem também os verbos que são conjugados com outro verbo auxiliar, que é o verbo auxiliar être. Da mesma forma, o verbo auxiliar être conjugado no presente, mas o particípio passado do verbo que precisa desse auxiliar. Um exemplo de verbo que utiliza o auxiliar être é um verbo entrer, como eu falei na minha frase. Hier, quand je faisais les exercices de grammaire, ma mère est entrée. O verbo entrer, verbo do primeiro grupo, conjugação igual a danser, manger, é só tira o R e coloca o acento. Certo? Com o auxiliar être. Bora relembrar a conjugação do verbo être. On va se souvenir de la conjugaison du verbe être. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Então, se eu quero fazer o passé composé do verbo entrer, o que é que eu farei? Vou pegar o verbo entrer no particípio passado, que é só tirar o R e colocar o acento, e colocar o auxiliar être no presente, mas conjugado. Je suis entré, tu es entré, il est entré, nous sommes entrés, vous êtes entrés, ils sont entrés. É muito simples. Não tem muita complicação quanto à conjugação em si. Qual é o problema do passado? É que para os verbos que são do primeiro grupo, o passado é muito simples, o particípio passado. Basta você tirar o R e colocar o acento, né, no E. Então, appelé, a mesma coisa. J'ai appelé, tu as appelé, il a appelé, nous avons appelé, vous avez appelé, ils ont appelé.
O que vai complicar um pouco mais é a conjugação dos verbos do segundo grupo e os verbos irregulares, né? Os verbos do segundo grupo não são difíceis, porque são regulares também. E os do terceiro grupo tem que ficar atento, né? Conjugação verbal. Conjugação verbal é um problema em qualquer língua, mas é um problema facilmente contornável com exercícios e com leitura. Nada demais. Ok. Une chose très importante, c'est que quand on fait la formule du passé composé, il y a des moments où on va faire l'accord du genre et du pluriel. Il y a des moments où on ne va pas le faire. Quando a gente vai fazer, uma coisa importante do passé composé é que existem momentos, quando a gente vai fazer a fórmula do passé, existem momentos que a gente vai fazer o acordo com o gênero e com o número, plural, singular, e momentos que a gente não vai precisar fazer isso. Quando? Quand on utilise le verbe auxiliaire avoir, il n'y a pas la nécessité de faire l'accord. Quando a gente utiliza o verbo avoir, não há a necessidade de fazer o acordo, de concordar com o gênero nem com o número. Então, se um homem fala que fez os exercícios, ele vai dizer je fais les exercices. Se uma mulher fala que fez o exercício, ela vai dizer do mesmo jeito je fais les exercices. Fácil. Se eu digo que ele fez os exercícios, se eu digo que ele dançou, il a dansé. Se eu digo que ela dançou, elle a dansé. Não precisa fazer nenhum tipo de acordo, nem de número plural, singular, fica tudo no singular, nem de gênero. Como a gente já viu nos primeiros episódios, o feminino no francês ele pode ser uma palavra diferente, como beau para masculino, belle para feminino, mas muitas coisas são passadas para o feminino quando a gente acrescenta o E, né? Il est intelligent, elle est intelligente, né? Esse é o acordo que eu estou falando. E se for plural, vai botar um S. Então, quando é o verbo avoir, não precisa fazer. Fica tudo no singular, fica tudo no masculino. Em compensação, quando a gente utiliza o auxiliar être, tem que fazer a concordância com o plural, com o masculino ou com o feminino. Então, no oral, você não vai perceber a diferença, né? Mas no escrito você vai perceber. Então, ou quando tiver uma liaison, né, entre o plural e um S e uma vogal, você vai perceber também. Então, por exemplo, se eu digo que eu entrei, homem, je suis entré. Se uma mulher diz que entrou em algum lugar, ela vai dizer je suis entré. Mesma coisa. Mas, se for escrito, o entrée do feminino vai ter dois S. Dans l'écrit, l'entrée du féminin, ele vai avoir un double E. Né? Se eu digo, ele entrou no quarto. Il est entré dans la chambre. Né? Ele entrou no quarto. Se eu digo, ela entrou no quarto, elle est entrée dans la chambre, la prononciation c'est la même, mais le verbe entrer, le participe passé du verbe entrer, sera avec double E. Né? O participe passado do verbo entrer no feminino vai ter o dois Es. E se for no plural, ils sont entrés dans la chambre, eles entraram no quarto, masculino, além do E com acento, vai ter um S porque é plural. Eles sont entrés. Não tem pronúncia. Mas tem o S lá quando for escrito. E se for feminino, elles sont entrées, além do S do plural, vai ter o double E do feminino, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Quando a gente tem o passé composé com o verbo avoir, não precisa fazer a concordância
de feminino para masculino, nem de plural para singular. Quand on utilise le verbe avoir pour faire le passé composé, on ne fait pas l'accord entre féminin, masculin et pluriel singulier, ok? Ça reste tout o singulier e o masculin. Fica tudo no singular e no masculino. Exceto, claro, o verbo avoir, que fica conjugado. Quand on fait le passé composé avec le verbe être, il faut faire l'accord pour le féminin e pour le pluriel. Então, quando a gente faz o passé composé com o verbo être, é necessário, il faut, é necessário, fazer a concordância com o feminino e com o plural. Ok. Por hoje, de gramática, é só isso. Pois é um assunto que é mais extenso, isso aqui foi só uma pequena introdução. O próximo episódio sobre passé composé, a gente vai falar sobre os verbos que a conjugação no passé composé é feita com o auxiliar être. E teremos um episódio com os verbos que tem o passé composé com o verbo auxiliar avoir, certo? Episódios separados. Os verbos que são feitos com o auxiliar être, eles são muito poucos. A grande maioria é feita com o verbo auxiliar avoir, certo? Agora a gente passa para a dica do dia. Maintenant, on va à l'astuce du jour. A dica de hoje ela é bem interessante. Eu vou falar de um autor, de um escritor e de uma obra desse autor. L'astuce du jour d'aujourd'hui, elle est très intéressante parce que je vais parler d'un écrivain, d'un auteur et d'une œuvre de cet auteur. L'auteur, il s'appelle Antoine de Saint-Exupéry et l'œuvre s'appelle Le Petit Prince. O autor se chama Antoine de Saint-Exupéry e a sua obra se chama O Pequeno Príncipe. Je pense que tout le monde connaît l'œuvre Le Petit Prince. Peut-être Antoine de Saint-Exupéry est un nom que beaucoup de gens vraiment connaissent, mais l'œuvre, elle est vraiment très célèbre, tout le monde la connaît. Eu acho que a obra O Pequeno Príncipe todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar, né? O nome do autor, Antoine de Saint-Exupéry, às vezes pode não ser tão conhecido aqui no Brasil, mas também tem muita gente que conhece. E eu, particularmente, só fui ler O Pequeno Príncipe há muito pouco tempo. J'ai lu Le Petit Prince, ça ne fait pas trop de temps. O primeiro livro que eu li do Saint-Exupéry se chama Voo Noturno, nem é o livro mais famoso dele. O Antoine de Saint-Exupéry, ele além de escritor, ele era também piloto de avião. L'écrivain Saint-Exupéry, il était un écrivain, un auteur, mais il était aussi un pilote d'avion. Donc, je vais commencer par parler sur Antoine de Saint-Exupéry, d'accord? Eu vou começar falando sobre, então, o Saint-Exupéry, certo? Esse texto que eu vou falar para vocês, ele vai estar lá nas nossas páginas, porque ele é todo feito no passado, tá? Ce texte que je vais parler à vous, il sera dans tous nos profils sur Internet, parce qu'il a été fait au passé composé, et au passé composé. Donc, c'est une manière de voir ce que nous avons parlé aujourd'hui. Então, esse texto está no passado, principalmente no passado composto, se eu não me engano, acho que não tem nenhum outro passado aqui misturado. Ele é uma boa maneira de ver tudo que a gente estudou hoje sobre o passé composé, certo? Bom, qui a été Antoine de Saint-Exupéry? Quem foi o Saint-Exupéry? Antoine de Saint-Exupéry, il a été un écrivain, aviateur et poète. Ses voyages pour l'aéropostale et son expérience de la guerre lui ont inspiré
ses livres como Vol de Nuit ou Le Petit Prince. Então, ele foi um escritor, aviador e poeta. As suas viagens pelo aeropostal, l'aéropostale, é aquele serviço do governo francês de correio. Então, as suas viagens para o aeropostal e a sua experiência na guerra inspiraram livros como Voo Noturno et O Pequeno Príncipe. Il est venu d'une famille aristocratique. Antoine de Saint-Exupéry, il a vu les jours le 29 juin 1900 à Lyon. Il est devenu pilote pendant son service militaire et il est ensuite engagé par l'aéropostale. Il s'inspire de ses vols au Sénégal et en Amérique du Sud pour produire ses deux premiers romans, Courrier Sud e Vol de Nuit. Então, ele veio de uma família de aristocratas e ele viu o dia, ele nasceu em 29 de junho de 1900 em Lyon. Ele se tornou piloto durante o seu serviço militar e em seguida se engajou ao aeropostal, né? Ele se inspira desses seus voos para o Senegal e para a América do Sul para produzir os seus dois primeiros romances, Correio do Sul e Voo Noturno. Ele também fez várias reportagens, como no Vietnã, Moscou e na Espanha. Il a réalisé de grandes reportages au Vietnam, à Moscou et en Espagne. Et c'est pendant cette période qu'il développe sa pensée humaniste qu'il transmet dans Terre des Hommes, roman publié en 1939, qui obtient le Grand Prix du roman de l'Académie française. Então, durante esse período de reportagens ao Vietnã, a Moscou e en Espanha, que ele desenvolveu o seu pensamento humanista, que ele transmitiu na obra Terra dos Homens, um romance publicado em 1939 e que obteve o grande prêmio do romance da Academia Francesa. Certo? Se você tiver mais curiosidade sobre o Saint-Exupéry, você precisa saber que ele é um escritor muito importante para a literatura francesa. Antoine de Saint-Exupéry est un écrivain très, très important pour la littérature française. Donc, il a un site internet avec son nom. Então, ele tem um site na internet. Qual é o nome dele? Que se chama antoinedesaint-exupéry.com. Tem um site só sobre ele, sobre as suas obras. Ele é um site bem bonito, a diagramação dele é muito bonita. Ce site internet il est très beau, la diagrammation est très belle, il y a beaucoup d'informations, tem muitas informações. Les lieux où Antoine de Saint-Exupéry est passé, les avions qu'il a utilisés, la chronologie de sa vie, il y a quand même la généalogie de Saint-Exupéry. Il y a aussi des actualités et des informations à propos de son œuvre et de sa vie. O site tem muita informação. Ele fala dos lugares onde o escritor passou. Ele fala dos aviões que ele utilizou, a cronologia de acontecimentos da vida dele. Tem até a genealogia do Saint-Exupéry. E tem também atualidades, coisas novas, né, que têm acontecido, e coisas sobre a sua obra e sobre a sua vida. Né? Une chose intéressante, c'est que en 2020, ça fait combien de temps? Ça fait, pardon, je regarde le site de Saint-Exupéry maintenant, et il y a une information très intéressante à propos. Antoine de Saint-Exupéry est né il y a 120 ans. Em 2020 é o aniversário de 100 anos de nascimento de Saint-Exupéry. Ele nasceu em 1900, nós estamos em 2020.
né? Então o site está cheio de informação nova. No que se refere ao Petit Prince, no que se refere ao Pequeno Príncipe, acho que todo mundo conhece a história do Pequeno Príncipe de alguma maneira. Je pense que tout le monde connaît l'histoire du Petit Prince d'une manière ou d'autre. Parce que quand j'étais un enfant, il y avait un dessin animé qu'on regardait à la télé que s'appelait Le Petit Prince, que racontait des histoires do Petit Prince. Eu acho que quase todo mundo conhece, de uma forma ou de outra, a história do Pequeno Príncipe, porque eu, quando era criança, assistia na televisão um desenho animado que contava as histórias do Pequeno Príncipe, que se chamava Pequeno Príncipe. Quand même, il y a plusieurs films do Petit Prince. Tem vários filmes do Pequeno Príncipe. Il y a quand même, que vous pouvez trouver sur Netflix, une animation très récente do Petit Prince. C'est une animation très belle, quand même. Também existem muitos filmes do Pequeno Príncipe. Tem, que você pode encontrar no Netflix, o último filme que foi feito do Pequeno Príncipe, que é, na verdade, uma animação muito bonita. Assistam em francês, e é bom que vocês praticam bastante. L'œuvre Le Petit Prince raconte l'histoire d'un aviateur, qui c'est le narrateur de l'histoire. Cet aviateur, il se bloque avec son avion au milieu du désert du Sahara, à la suite d'une panne de moteur. Alors qu'il tente de réparer son avion, un petit garçon apparaît et lui demande de dessiner un mouton. Jour après jour, le narrateur découvre l'histoire du Petit Prince. Il lui raconte qu'il vient d'une autre planète. Então a história do Pequeno Príncipe é basicamente essa. Um aviador, que é o narrador da história, ele fica preso com o seu avião no meio do deserto do Saara após uma pane do motor do seu avião. Enquanto ele tenta reparar o avião, um pequeno rapaz aparece e pede para o aviador desenhar um mouton. Pede para ele desenhar uma ovelha. E dia após dia, esse narrador começa a descobrir as histórias do Pequeno Príncipe, e o Pequeno Príncipe lhe conta que ele vem de um outro planeta. Il raconte qu'il vient d'une autre planète. Planète, le mot planète, c'est féminin. Tá? A palavra planeta é feminino em francês. Tá? Então, qual é a dica de hoje? Conhecer um pouco sobre a história do escritor Antoine de Saint-Exupéry. L'astuce du jour d'aujourd'hui, c'est connaître un peu l'histoire de vie de Antoine de Saint-Exupéry e aussi l'histoire du Petit Prince. E também a história do Pequeno Príncipe. L'œuvre Le Petit Prince, elle n'est pas trop compliquée de comprendre parce qu'elle a été écrite pour les enfants, mais elle est aussi pour les adultes. A obra O Pequeno Príncipe não é tão difícil de ser compreendida porque ela é escrita para as crianças, apesar de também ser uma história para os adultos. Ele utiliza beaucoup le verbe au passé. Ele utiliza muito os verbos no passado porque o narrador está contando sobre os encontros dele com o garoto no passado. Então, utiliza muito o passé composé, utiliza muito o imparfait e aussi le passé simple. E se você não quiser ler a obra, você pode assistir a animação que existe no Netflix. Si vous ne voulez pas lire l'œuvre, vous pouvez bien sûr regarder l'animation qui existe sur Netflix. Une chose très intéressante, uma coisa muito interessante para terminar, é que se o Saint-Exupéry tem um site na internet só dele, se Saint-Exupéry a un site internet juste pour lui, il y a aussi un site internet juste pour Le Petit Prince. Existe um site de internet só para o Pequeno Príncipe. Ce site s'appelle laboutiquedupetitprince.com. O site se chama aboutiquedopequenopríncipe.com.
né? Nesse lugar você consegue, mas é um site de vendas, tá, gente? Você consegue, se quiser, tem que ver aí as questões de entrega, obviamente, do país que você está, porque eu sei que nosso podcast está sendo ouvido no mundo inteiro, isso é muito interessante, mas você pode comprar livros, comprar filmes, pode comprar revista em quadrinhos, livro, filme, bande dessinée, livro en langue étrangère, então, revista em quadrinhos, livros em línguas estrangeiras, do francês, né? Estrangeiras para o francês. Il y a vêtements et mode, tem roupas e moda, tem fantasias para as crianças. Bijoux, que são joias. Jogos para desenvolvimento das crianças, decoração, papeterie. Il y en a beaucoup de choses sur le Petit Prince, simplement. Tem um bocado de coisa sobre o Pequeno Príncipe e apenas, né? Papeterie são as coisas de papelaria, né? Cadernos, carnê, canetas, cahier, carnê, stylo. Então, é um site bem curioso, né, para quem tem interesse, só que, né, tá tudo em euro, né, gente? Tá difícil. Mas é só para curiosidade mesmo. É como se fosse um site da Turma da Mônica, né? Mas é um site do Pequeno Príncipe. É isso, essas são as dicas de hoje. Muito obrigado. Back in the days when I was young, for me Paris was just a song. Street lights were shining in my head. Why don't you come here and see for yourself? Fashion and beauty everywhere, place for romantic love affairs. Even if for me it's just a dream, The place isn't what it seems. Paris is singing out just happiness. Before I got there my life was just a mess. No, I can call Paris my own.